Um bom dia aqui para todos. E quero saudar aqui a todos que estão me ouvindo e vendo com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos aqui abrir em Gálatas 3, que nós vamos ler aqui e continuar aqui o estudo da carta de Gálatas. O versículo 1 fala assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também já foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então aqui, nesse início, nós vemos um dos motivos de Paulo escrever a carta aos Gálatas. Eles foram envolvidos com ensinos que traziam a eles o entendimento que eles deveriam voltar às obras da lei, a viver embaixo da lei de Moisés. E nós vemos que agora Paulo ele fala com eles: ó, vocês começaram pelo Espírito e agora querem voltar, para as obras da lei. Ele diz, como nós lemos aqui, vocês começaram, pelo Espírito, agora querem acabar pela carne. Então nós vemos aqui que há, e é importante, depois nós vamos falar um pouquinho aqui, há uma distinção clara em o que é a lei, as obras da lei, e o que é fé. Podemos dizer aqui, é a obra da fé, a obra do Espírito Santo. Há uma distinção clara. Então nós vemos aqui que há dois concertos, duas alianças. Uma baseada em Moisés, na lei de Moisés. Quando eu falo a lei aqui, eu estou referindo à lei que foi dada lá na saída do povo de Israel do Egito a Moisés, lá no Monte Sinai, que ele recebeu e repassou ali para o povo. Josué depois também ele confirma isso e é a base da vida do judeu, do povo de Israel. Mas se refere à antiga aliança, a aliança que Deus tinha ali com o seu povo de Israel, no Velho Testamento. E a fé agora está relacionada a Cristo. É um novo concerto, uma nova aliança que se refere ao período do Novo Testamento, ao período que vivemos hoje. Então há dois períodos distintos aí. Vamos continuar aqui, depois a gente vai entrar em detalhes a respeito disso. O versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aí aqui Paulo ele vai começar a falar sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Aqui já é o concerto que Deus faz com Abraão, uma aliança. E essa aliança, é importante aqui marcarmos isso. Essa aliança com Abraão é a mesma aliança do Novo Testamento. É a aliança da fé, da obra do Espírito Santo. Por quê? Estou falando isso aqui, E nós vamos ler aqui alguma coisa e nós vamos entender aqui. Abraão, ele não viveu debaixo da lei. O período de vida dele que ele viveu debaixo da graça. Mas você está falando de graça no Velho Testamento? Sim. Porque a salvação primeiro vem pela graça. E na verdade ela vem pela graça. A lei levou o povo de Israel até Jesus. Esse era o objetivo da lei. Mas depois de Jesus é a nova aliança. E a lei ela termina ali. Não viveremos mais debaixo da lei. Aí Paulo está falando isso. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, fé,
nos gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. É bonito, né? A mesma expressão que nós usamos hoje, crente, né? O crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aí vamos lá, vamos parar aqui. Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Por quê? Ele é considerado o pai da fé. Primeiro, porque essa aliança foi feita com Abraão. Uma aliança pela fé, que é a mesma aliança, né, que o Senhor Jesus ele fez conosco. Se refere à fé em Cristo Jesus. A fé nas obras do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, que ocorre na nossa vida. Abraão ele vivia em Ur dos Caldeus, ali com seu pai, com a sua família, e certa vez Deus visitou esse homem, Abraão, e disse para ele que tiraria ele dali e levaria para uma terra, tiraria e seria o Deus de Abraão. Então Deus faz uma aliança, tirou ali do meio da parentela, da terra dele, e ia levar para uma terra, onde Deus tinha uma herança com o povo que sairia de Abraão. E Abraão foi peregrino na terra. Ele não conquistou a terra, ele foi peregrino. Ele andou a vida toda ali, a terra da promessa. E Abraão e Sara, sua esposa, não podiam gerar filhos. Sara era estéril. E na história de Abraão nós vemos que Deus opera um milagre e faz uma promessa que geraria uma criança. E Sara, com 99 anos de idade, ela gera ali uma criança, que era a descendência de Abraão, e Isaac, o nome dele, e o nome de Isaac, um dos significados é alegria, riso, porque Sara, quando recebeu a notícia ali em Abraão, Deus ele visita Abraão e ele fala a Abraão que geraria uma criança do ventre de Sara, de sua mulher. E Sara, ouvindo isso, ela sorri. Então o nome de Isaac está relacionado a essa experiência. Então a operação de milagre, a criança nasce. Então Deus estabelece uma aliança com Abraão, e essa aliança não havia lei ainda. A lei foi anos lá na frente. Israel ainda ia ficar 430 anos escravo no Egito, as pragas viriam, Deus tiraria com mão forte lá no deserto, no Sinai, que Deus ia estabelecer a lei para o povo de Israel. Então o povo de Israel nem existia ainda. Então, a mesma aliança que Deus fez com Abraão, que é a aliança da promessa, da fé, é a mesma que Deus faz com a sua igreja. Aí ele começa a falar que ninguém será justificado pela lei. Aí nós vamos no versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Então, há uma distinção. Obras da lei e obras da fé. Obras da graça, obra do Espírito Santo, há uma diferença. Josué, após a morte de Moisés, ele manda escrever ali a lei de Moisés em pedras lavradas. Onde nós vamos ver isso? Lá em Deuteronômio 27, o versículo 4 e 8. Vou até abrir aqui. Deuteronômio faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que é considerado ali a Bíblia judaica, do judeu, no tempo aí do Velho Testamento, do Novo Testamento, nos dias atuais. Vamos lá, Deuteronômio 27, 4 e 8 diz assim: será, pois, que quando houveres passado o Jordão,
levantarei estas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as caiarás com cal, e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alcançarás ferro sobre elas. Então, ali pedras lavradas, né? A lei na íntegra ali foi escrita em pedras lavradas como essas, né? E a lei ali na íntegra, e leu ali, né? Josué, ele manda ler na íntegra ali para todo o povo a lei, né? Então nós vemos isso em Deuteronômio 31, 9 e 13, Moisés já havia morrido, Josué tinha assumido a direção ali do Senhor, foi dada a ele, do povo, na conquista da terra, e ali o livro de Deuteronômio fala a respeito disso, né? De novamente ler ali a aliança que Deus havia feito, a lei, trazer o conhecimento antes que eles entrassem na terra. Então, Deuteronômio 31, versículo 9 diz assim: E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca do concerto do Senhor a todos os anciões de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar em que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens, mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que a não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, qual ides, passando o Jordão a possuir. Então, a lei de Moisés, que é a lei, né, que Paulo ele fala aqui, ela é dividida ali em leis morais, leis civis, né, e leis cerimoniais. Né? As leis morais, elas incluem ali os 10 mandamentos. Né? A lei não é só os 10 mandamentos, nós temos que estar claro em relação a isso. Né? Mas as leis morais incluem os 10 mandamentos e ela tem um caráter de apresentar, de mostrar um Deus santo. Né? Então, nós vemos que as leis morais levam a isso. Que Israel precisava entender isso, que era um Deus santo. Esse era o caráter do Deus de Israel. As leis civis, elas regulamentavam ali a vida cotidiana, casamento, né, divórcio, né, então tinha essa parte. E tinha as leis cerimoniais que estavam relacionadas à adoração a Deus. Então, o sacrifício de animais, né, o tabernáculo mostra muito a respeito disso. Né, então, está incluído nas leis cerimoniais. Né? Então, Jesus, já agora, aqui no tempo de Paulo, né, Jesus, ele cumpre toda a lei. Né? Em Mateus 5,17, vamos lá, correr aqui na Bíblia um pouco hoje. Mateus 5,17, né, mostra esse aspecto no ministério do Senhor Jesus como homem, cumprindo toda a lei. Né? Diz assim, 5,17: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus ele fala isso sobre a lei, sobre os profetas, né, e mostra que ele veio cumprir a lei. Então Jesus ele cumpriu toda a lei. Né? A antiga aliança, agora em Jesus, ela é substituída pela nova aliança da fé em Cristo. Né? Paulo também escreve lá na carta 2 Coríntios, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, que a professora lá na escola bíblica dos adolescentes, ela falou assim, irmãos, não é Corinthians, Corinthians é o time de futebol lá de São Paulo, Coríntios é a cidade, né, de Coríntios, Corinto,
né? E é os moradores da cidade, que são os coríntios. Então, cuidado com isso aí, né? Pensando que é Coríntios, né? Não, é Coríntios, né? 5,17. Que Paulo ele vai dizer a respeito dessas alianças. Vamos lá, 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Deus aqui, ele mostra através de Jesus, né, que era o momento do homem se tornar uma nova criatura. E para se tornar uma nova criatura, era necessário o quê? Ter a experiência que Nicodemos precisava ter. Quando Jesus falou com ele, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Aí colou as placas de Nicodemos, porque no entendimento dele, ele precisava entrar na barriga da mãe dele de novo, nascer de novo. Jesus não estava falando disso, Nicodemos. E às vezes pode ter um Nicodemos aí, também com as placas coladas. Na verdade, você precisa, né, nascer da palavra de Deus, que é a água. Né? A palavra de Deus purifica o homem, porque a palavra de Deus é Jesus encarnado, é o Verbo vivo que habitou entre nós, cheio de verdade. Ele veio para que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o aceitam se tornam filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário você aceitar Jesus como seu Salvador. É nascer da água, da purificação, da operação da palavra na sua vida, da ação do sangue de Jesus, né, da ação do Espírito Santo que revela Jesus vivo ao seu coração. E é necessário nascer do Espírito, né, que está relacionado ao batismo com o Espírito Santo. Né? Você tem essa experiência? Eu sei que tem pessoas assistindo de outras vertentes evangélicas, até infelizmente alguns que não acreditam mais nesta operação do Espírito Santo, né? Mas essa experiência é necessária para que haja uma nova criatura em você, para que nasça uma nova criatura. É pela água e pelo Espírito, em aceitando Jesus pela operação da palavra da sua vida, a palavra de Jesus, porque é Ele que vem ao nosso encontro e é Ele que fala conosco. E é preciso o batismo com o Espírito Santo. E quem batiza com o Espírito Santo? Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Então, se você o aceitou como seu Salvador, você agora tem uma relação com Ele. Então, você peça a Ele: Senhor Jesus, não é em nome de Jesus que nós oramos? Fale com Ele: Senhor, eu quero nascer da água e do Espírito, eu quero ser batizado com o Espírito Santo também. E Ele, o batizador do Espírito Santo, vai te batizar com o Espírito Santo e você vai se tornar uma nova criatura. Então nós vemos aqui em Romanos também 7, versículo 6, vou ler aqui, fala assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, na verdade, a lei leva ao conhecimento do pecado. Por isso que Paulo fala ali da carne, está relacionado à carne. Porque a lei de Moisés, toda ela está relacionada às coisas desta vida. Não matarás, não cobiçarás, não cometerás adultério, honra teu pai e tua mãe, tudo relacionado a essa vida. Mas e as festas? As festas também. Mas é a purificação também. Porque o israelita que pecasse, ele tinha pecado que havia perdão.
né? Ele tinha que sacrificar um animal lá no tabernáculo, no templo, tinha que levar lá diante do sacerdote para que fosse perdoado, porque se ele não fizesse esse ato, a lei trazia um juízo de morte, né? A lei não dava um jeitinho, uma pena somente, assim, ó, você vai ficar recluso aqui, né, 10 anos. Matei alguém, né? A lei de hoje faz isso, né? Do Brasil. Ah, você fica recluso ali 8 anos, né, por ter cometido um homicídio. Se tiver bom comportamento, cai para 1/3. Daqui a pouco a pessoa tá na rua, né? 4 anos, 5 anos, matou uma pessoa e está livre. Essa é a lei dos homens, é a lei no Brasil. Em outros países, a pessoa fica lá até a morte, né? Tirou a vida de alguém, mas no tempo lá da lei de Moisés, se você tirasse a vida de alguém, a sua vida era retirada também, porque era dente por dente, olho por olho. Não tinha conversa. Não, então, aquele que pecava, ele tinha que levar ali o animal. Então está relacionado ao quê? A viver uma vida sem pecado aqui. De nenhum momento a lei fala de vida eterna, nenhum momento. Aí teve que vir no Senhor Jesus para abrir o caminho, o sacrifício perfeito, para que nós não precisamos mais sacrificar animais, porque um sacrifício perfeito já foi realizado, né? E nesse sacrifício nós somos perdoados dos nossos pecados. Então, a carta aos Romanos é uma carta importante que fala muito a respeito disso, né? Nosso tempo ele corre, né? E aqui eu não vou ler toda o capítulo 3 não. Eu vou pular aqui, né, para o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o Senhor Jesus, ele foi aonde? Ele foi pendurado no madeiro. A cruz era o madeiro. O pecado que estava sobre ele era o nosso pecado, o pecado da humanidade. E ele se tornou maldito, quer dizer, ele levou o pecado sobre si. A maldição da morte, né, a maldição da tristeza, da dor, do sofrimento, né, do peso, das obras erradas que os homens fazem, estava tudo sobre ele, tudo, de toda a humanidade, em todas as épocas, em todos os tempos, até a sua volta para buscar a igreja. Então, esse sacrifício que foi realizado no madeiro é maldição. E alguns carregam cruz no pescoço, né? Você está carregando uma maldição, sabia disso? Porque maldito aquele que foi pendurado no madeiro. E Jesus se tornou maldito por nós. Né? O versículo 22. Vamos saltar aqui. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. Então Jesus é essa fé que havia de se manifestar. Então estávamos todos debaixo da lei. De maneira que a lei nos serviu de aio, quer dizer, de direção, para onde nós deveríamos caminhar, andar, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então não é a lei que justifica o homem do pecado, não é a lei que dá eternidade ao homem. A lei apontou, né, para a fé, né, e foi o caminho que nós, né, foi traçado para que nós tivéssemos um encontro com Jesus Cristo, né, para que através dele a fé agora, né, ela operasse nos nossos corações. Quando eu falo de fé, fé não é firme fundamento da nossa mente, quer dizer, a fé é o firme fundamento, não era isso que eu ia falar não. A fé não é pensamento positivo. Fé não vai acontecer uma coisa boa na minha vida, eu creio que Deus vai me ajudar e vai acontecer. Isso aí é pensamento positivo, isso não é fé não. Fé
É a certeza das coisas que se esperam. O que que nós esperamos? O que que você espera? Eu espero que Jesus volte para me buscar, como igreja fiel do Senhor. Eu espero tudo em Jesus. Jesus, ele é a fé. E a fé se manifesta como? A fé é o Espírito Santo que opera na sua vida. Isso que é a fé. Uma partícula da eternidade que quando você aceitou Jesus como seu Salvador, como uma semente de uma árvore, né, ela foi plantada no seu coração. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi agindo na sua vida e essa semente, ela germinou, né, e a semente para virar uma árvore, ela precisa morrer. Jesus morreu pela sua vida, mas na ressurreição, que é o crescimento dessa semente, dessa árvore que vai se formar, então a fé foi colocada no seu coração, você aceitou Jesus, o Espírito Santo, e ele transforma a sua vida. Aos poucos você vai crescendo, crescendo, porque ele vai mostrando o que você tem que fazer, o caminho que tem que andar, o que você precisa fazer na sua vida, e ela se torna uma grande árvore. Então, fé não é firme pensamento em coisas boas que vão acontecer. Fé não é isso. Fé é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas. Você não precisa ficar ansioso, desesperado. Eu preciso comprar isso, eu preciso fazer isso. Deus sabe de todas as coisas. Você precisa entregar a sua vida ao serviço dele, a Jesus. Entrega a sua vida a ele. Confia nele. E tudo mais ele fará por você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar aqui, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, Jesus veio, o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida, sobre a minha vida. Já não estamos debaixo do aio. Não estamos mais debaixo da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pela lei ninguém é filho de Deus. Só pela graça, só pela fé. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aqui existem 2 batismos, A Bíblia fala de 3. O batismo de João, do arrependimento, João Batista, que era para preparar um povo que ia receber Jesus como homem. O batismo nas águas, que é uma demonstração da transformação que Deus fez na sua vida para o mundo, é um testemunho que você agora é uma nova criatura. Por isso que você desce as águas, você morre para o mundo. Você levanta das águas, você é uma nova criatura e vive agora para Deus. E existe o batismo com o Espírito Santo, que é poder para testemunhar, a porção de Deus na sua vida, e aí está a fé, e através do Espírito Santo que você é capacitado a falar, a pregar, a testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida, e é através do batismo do Espírito Santo que você vai ouvir a voz do Senhor, porque Ele vai te dar dons espirituais, que estão lá na carta de Coríntios, são 9 dons, não é só línguas, não é só de ciência, são 9, e Ele dá da forma que Ele quer para a edificação da igreja de Cristo. Então o batismo do Espírito Santo também te dá a condição disso, de receber essa experiência de dons espirituais. Então nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E herdeiros conforme a promessa. Então a promessa da fé, da graça que estava sobre Abraão, ela chega aos nossos dias, desde ali do derramar do Espírito Santo, da nova aliança do Novo Testamento, ela chega até os nossos dias. É como, igual o livro de Apocalipse, Quem estuda o livro de Apocalipse enrola, porque o livro de Apocalipse não está numa ordem cronológica. As profecias,
Elas falam de algo que já aconteceu, algo que vai acontecer lá na frente, algo que está acontecendo, daqui a pouco volta de novo a algo que já aconteceu. Então não há uma ordem cronológica. É o livro das revelações. Depois que a gente estudar um pouco sobre as cartas, nós vamos tratar sobre isso. Então Abraão, fora do tempo, que não era o tempo da graça ainda, como nós vivemos hoje com Jesus, fora do tempo, Abraão foi alcançado pela graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, no tempo da graça, você também pode ser alcançado por este amor, por esta graça. Abandone as obras da lei. As obras da lei são maldição. E viva pela obra agora da graça, pelas obras da fé. Porque a nova aliança nos torna filhos, herdeiros de uma promessa eterna, de uma eternidade com Ele, com o nosso Pai Celestial, com Jesus, o Filho de Deus, e com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós terminamos aqui esse capítulo 3 de Gálatas. E você que tem me assistido, quiser colocar algum comentário, alguma sugestão, faça isso. É importante a participação lá no canal com joinha positivo. E se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tem aumentado o número de inscritos, eu quero até agradecer aqui. Eu vejo nisso a mão de Deus, porque esse trabalho não é feito porque eu inventei na minha cabeça que eu vou ser youtuber agora, vou ganhar dinheiro com isso, e não, foi por revelação. Deus me visitou, falou comigo que seria uma maneira primeiro de Deus tratar da minha reestruturação que está acontecendo na minha vida, como se essa conversa aqui, esse momento, eu estivesse num consultório de um psicólogo ali, conversando, sendo tratado, um psicanalista. Então o Senhor mostrou para mim que ia tratar comigo assim, fazendo isso que eu estou fazendo aqui. E nós teremos uma missão importante, que será as missões nas nações. Aí sim, esse canal tem o objetivo também de financiar também essas viagens que vão ocorrer. Pela fé, em breve estaremos trabalhando e outros vídeos aqui relacionados a esses trabalhos evangelísticos nas nações. Em breve também eu estarei postando aqui sobre isso. Colocarei aqui também algumas experiências de missionários, de pessoas que vivem dessa forma, servindo ao Senhor nas nações, levando a palavra e apressando a volta do Senhor Jesus. Porque quando a palavra de Deus chegar a todos os cantos da terra, todas as nações, povos, línguas, aí será dada a ordem e Jesus virá nas nuvens para buscar a sua igreja. Então, quanto mais nós envolvemos com esse trabalho, mais nós apressamos a volta de Jesus. E esse é o nosso desejo, que Ele retorne e que nos leve para morar na eternidade com Ele. Então fica aqui a todos a paz do Senhor Jesus.